Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a esse canal. Mais uma vez estamos aqui trazer mais um vídeo, tá? De física, dando aquela revisão para você e também utilizando como um conteúdo para você estudar para o vestibular, você estudar aí para qualquer prova, você estiver aí cursando ou prestando, tá? Então a gente vai falar sobre esse princípio. Anteriormente nós falamos sobre o princípio de Pascal e agora vem outro princípio que tem a ver também com sólido, líquido e também gases, né? Com gases também esse princípio é aplicável, né? Que é o princípio de Arquimedes ou lei do empuxo, né? Se você já deve ter ouvido falar essa palavra alguma vez, né? Nós vamos revê-la hoje, ou se é a primeira vez, lembre aí, pense agora um pouquinho aí, o que é esse empuxo, né? Então, eu vou dar um minuto aí, você dá uma pausa no vídeo, pense o que é o empuxo, né? Bom, creio que você tenha pensado, mas o empuxo, a gente vai primeiro fazer uma contextualização, né? Aqui um pouco da história, mas foi a partir de algumas narrativas que foram contadas, né? Baseadas em fatos reais, né? De acordo com a história, nós temos alguns resultados da física, tá? Então foi aí, né, que Arquimedes, tá bom? De 287 a 212 a.C., ele aí foi solicitado, foi intitulado pelo rei, para que ele investigasse, né? O rei Hieron dois, para que investigasse a composição de uma coroa que havia encomendado. Então o rei, né, ali da cidade de Siracusa, Arquimedes é conhecido mais como o Arquimedes Siracusa, né, porque foi lá também que ele viveu e foi foi solicitado pelo rei o Arquimedes, né? Então, o princípio de Arquimedes não tem a ver não só com isso, mas com outras vertentes também até filosóficas, tá? Ele é conhecido também por relacionar, né, o princípio da alavanca, tá, pessoal? O Arquimedes, né, que ele diz em algumas suas frases, né, que me dei uma alavanca que eu moverei o mundo, né? Que ele vai ter um ponto de apoio ali, conseguir mover o mundo com uma alavanca, né? Mas aqui ele aplica a hidrostática, então aqui é os conhecimentos em hidrostática, né, que é em fluido, em gases, tá, em sólidos. Bom, voltando, o rei pediu para que ele investigasse uma coroa que ele encomendou que foi totalmente de ouro, né? Maciça, totalmente maciça de ouro, né? Então, basicamente o que ele descobriu, Arquimedes, né? Ele observou que quando um corpo submerso ou mergulhado em uma água ou em um recipiente, ele mudava o volume, né, anterior, né? Um recipiente estava com certo volume, né? Imagine uma banheira, uma piscina ou um copo com água e você coloca um objeto, você vai observar que o nível do volume, né, alterou, né, do anterior. Ou seja, quando você colocar alguns objetos, dependendo desse material, ele vai ter um deslocamento. Só que o rei não sabia exatamente, ficou desconfiado dessa coroa, né, que foi aí desenvolvida por um dos seus servos. E bom, aí ele pediu para o Arquimedes ir lá conferir. Só que Arquimedes já estava estudando isso, né? E o que ele concluiu, né? Que quando ele colocava, como na imagem aqui, a gente coloca um objeto aqui em um recipiente, tá? Aqui essa imagem não foi a que ele usou, mas aqui é para entender melhor. O que ele observou, né? Que quando você tem, por exemplo, um objeto que vai ser mergulhado, ele aí é colocado nesse recipiente aqui, esse proveta, um orifício aqui que vai derramar uma água. Essa água derramada é justamente na posição que está o nível, quase assim na posição mesmo, para descobrir que quando aumentar esse nível vai derramar aqui, igual essa imagem do lado, né? Então, quando derramar água aqui, né, nós vamos ter esse nível aqui aumentando. Então, essa água descendo aqui é a alteração. Isso é o volume deslocado, né? Tem aqui o nosso volume deslocado. É o volume deslocado do corpo, tá? Ou seja,
Alterou. Então foi isso que Arquimedes percebeu. Só que se o material for diferente o formato que ele tiver também, isso muda. Então o que é que aconteceu? Ele pegou a coroa, que era dita feita de ouro, colocou dentro do recipiente, né? E observou essa marcação, o quanto aumentou o nível. Ele poderia ter deixado aqui, né? Por exemplo, a gente poderia ter deixado isso aqui e marcado essa posição, né? Essa posição aqui que está o nível, né? Da água. Então, se aumentou, sei lá, por aqui mais ou menos, pessoal. Então, a gente sabe que essa parte aqui é o volume deslocado por esse corpo, né? Ok? Em relação ao anterior, né? Vamos supor, né? Então, se é isso, né? E aí essa imagem mostra essa diferença sendo derramada aqui nesse recipiente menor para saber qual é esse volume deslocado do corpo, né? Bom, aí para a gente ir adiantar, ele observou, pegou a mesma medida, pegou a coroa, mediu a massa dela e teve um valor. Ele pegou outro corpo totalmente maciço, né, também de ouro, com a mesma medida da massa e colocou também no mesmo recipiente. Tirou a coroa, claro, né, e colocou. Observou o volume. Ele percebeu que o volume era menor. Então, a massa desse corpo em ouro, na verdade, já foi diferente. Só que quando ele colocou a prata, né, ele colocou outro recipiente de mesma massa, só que de prata, o volume foi menor. Então, o volume encontrado pela coroa foi maior que o da prata, mas menor que o do ouro. Então, o que ele percebeu? Que a coroa não era totalmente de ouro. Então, tinha outras composições ali, ouro misturado com prata, bronze, alguma coisa. Então, ele conseguiu descobrir com um simples experimento. Tá? Então, é com esse pensamento que a gente vai continuar a aula. Descobrir, através dessa lei da hidrostática, que é a lei de Arquimedes, sobre o empuxo, tá? E aí nós definimos que, de acordo com o princípio de Arquimedes, ele afirmou isso, né? Qualquer objeto, tá? Total ou parcialmente imerso em um fluido ou líquido é impulsionado por uma força igual ao peso do fluido deslocado pelo objeto, tá? Então essa imagem aqui mostra também, exemplifica esse princípio, tá? O que Arquimedes está afirmando nessa afirmação aqui? Que todo objeto, ou se ele estiver submerso, né? Ou seja, ele está tipo, abaixo da água, está ou na profundeza, que ele afundou, ou ele está parado na água, né? Submerso, ou ele está flutuando. Ele diz que a força de empuxo, que ele diz, né, essa força do fluido aí é de igual intensidade que a do peso do fluido deslocado, ou seja, o peso do próprio objeto. Então a gente tem que lembrar o que é o peso de um objeto, vou já falar aqui, lembrar. O peso do objeto vai ser igual a essa força de empuxo do fluido, do volume. Então, esse peso do objeto vai ser diretamente proporcional ao volume líquido, né, deslocado pelo próprio corpo quando é colocado em um recipiente. Tá? Esse aqui são 3 casos, tá? Essa imagem aqui tem o primeiro caso, aqui é o segundo caso e o terceiro caso. Tá? Porque no primeiro, no segundo e terceiro caso, há algumas mudanças. Esse corpo aqui, por exemplo, no terceiro caso, ele está descendo, está indo para as profundezas, tá bom? Ou basicamente ele está totalmente submerso, tá? Aqui, por exemplo, nós temos 3 casos, mas aqui é, por exemplo, se a gente pegar o ouro, né? Tipo, aqui essa coroa sendo de ouro, vamos pegar aqui o segundo sendo um material de bronze e esse terceiro aqui sendo de prata, né? Ou totalmente maciço. Quando um corpo é totalmente maciço, a gente entende que, né, se ele é totalmente maciço, ele vai afundar. É o caso diferente ao caso dos navios. Por que os navios eles não afundam? Mesmo que tem bastante peso, é porque o peso dele, a densidade dele ali vai ser o peso, se fosse pegasse o aço todinho do navio e comprimisse ele em uma esfera maciça, ele afundaria.
Agora, como ele não é maciço, então ele vai afundar, né, pelas estruturas do navio. Então, ele é feito de aço também, a estrutura do casco dele, que flutua. Nesse caso, como ele não é maciço, ele é oco, então a sua densidade é diferente. Aí a densidade dele vai ser muito, muito menor que a da água, né? Então, quando o corpo afunda, a densidade dele vai ser bem, nesse caso, bem maior que a da água. Já que se ele for, a densidade for menor, a água prevalece. E aí ele fica flutuando, né? E agora a gente vai pela fórmula do empuxo. Então a gente falou de algumas coisas aqui. Primeiro, o peso, a gente falou que o peso desse corpo vai ser igual à força, que eu vou chamar de empuxo, tá? Então esse M aqui de empuxo, esse E de empuxo, perdão, tá? Esse empuxo aqui, pessoal, é igual ao que? A massa vezes a gravidade, tá bom? Massa vezes a gravidade. Mas aí, o que acontece? Como nós estamos mexendo com fluido, então quem é essa massa, né? A massa é a densidade. Perdão, vamos só lembrar o que é densidade, né? Para a gente isolar a massa. A densidade é igual a massa sobre o volume, tá? Então, se a gente isolar a massa aqui, vai ser igual a densidade vezes o volume, tá? Então, eu posso substituir a massa nessa fórmula aqui, ó. Então, como eu estou afirmando que o peso, né, vai ser igual ao empuxo, nós temos que o empuxo é igual a massa, que é a massa, a densidade, vezes o volume, vezes a gravidade. Nós concluímos que essa densidade é do líquido e esse volume aqui é o volume deslocado, tá? Do líquido. D, vou colocar V de D. Vou colocar um D maior aqui, um D maiúsculo, para você entender que esse Dzão é o volume deslocado, tá? Então, esse empuxo aqui vai ser a densidade do líquido vezes o volume que o corpo deslocou, tá? Vezes a gravidade, tá bom? Então, a gravidade aqui a gente vai associar como 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, esse empuxo é uma medida de força, tá? Ou seja, esse empuxo é a força necessária que a água tem de, né, levar os objetos para a superfície da água, tá? Essa força. Então, se eu tenho uma superfície qualquer, aqui por exemplo, né, e qualquer objeto aqui, né, em uma determinada superfície de base A, e um líquido, né? Aqui, imagina que nós temos um líquido aqui, tá? E aí ele tá essa certa altura aqui, né? Só que se eu colocar qualquer objeto, né? Dependendo da sua massa, se for oco maciço, se ele for maciço, aí claro, vai afundar, né? Dependendo do material, como eu falei, né? Então nós temos um recipiente aqui que tem água até esse nível H aqui, tá? Então vai ter uma força, se colocar um recipiente qualquer aqui, ou um qualquer objeto, ele vai ter uma força que vai impulsionar. Então esse empuxo aqui que a gente acabou de encontrar a fórmula é uma força vertical para cima, tá? No sentido contrário do peso. Toda vez que você vai mergulhar, você sente isso. Porque na hora que você vai empurrar alguma coisa na água, por exemplo, algo oco, né, uma bola de ar, né? Você vai empurrar ela, a água joga a bola para cima. Essa força é a que eu estou chamando aqui, que nós estamos chamando de força de empuxo. Eu vou pegar a densidade do líquido, tá? Vezes o volume deslocado pelo corpo, tá? Vezes a gravidade. Então, essa é a lei do empuxo, tá? Então, é uma força vertical. Vou só voltar nessa imagem. Então, essa é um determinado corpo, a lei do empuxo vai ser relacionada a sempre para cima, tá? Deixa eu considerar aqui sempre para cima. E o peso do objeto, o P, para baixo, porque gravitacionalmente, né? Perdão, um corpo tem sua massa e a gravidade em relação ao planeta. Então, nesse caso, nos líquidos, na piscina, no rio, no mar, em qualquer lugar, em qualquer recipiente,
você vai estar condicionado a uma certa altura. E se você está condicionado a uma certa altura, você está falando de um peso do objeto, né? Então, o peso dos objetos depende da gravidade, né? Então, dois argumentos nós vamos afirmar aqui, né? O peso e o empuxo. Então, tem três casos quando relacionamos o empuxo e o peso, já que nós já encontramos o empuxo. O primeiro caso é quando o corpo ele afunda, né? Ele fica na superfície. Isso significa, por exemplo, em uma superfície de água aqui, ele não afunda, ele afunda, na verdade, perdão, né? Tem aqui a água e o corpo, imaginar aqui que aqui é o limite, né? Essa outra faixa de preto que eu vou colocar aqui. E o corpo, ele basicamente tá aqui, o corpo de vermelho. Ele afundou, maciço, né? Vou imaginar. Então, ele tá aqui no fundo. Bom, aí nesse caso, o que que tá acontecendo? Tá acontecendo que o peso tá impulsionando esse corpo para baixo e o empuxo tá aqui, tá? Só que eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Eu vou aumentar esse vetor, vou chamar de vetor, né? Essa seta aqui aumentar em módulo para entender que esse peso está sendo maior, tá? E esse E aqui é o empuxo. Então a força vertical para cima é o empuxo. Nesse caso aqui, nós temos que o empuxo, né? O peso é maior que o empuxo. Ou seja, o empuxo não foi suficiente, né? Dependendo do líquido, para submergir, né? Levar, na verdade, esse corpo aí à superfície ou ele ficar em equilíbrio, tá? Então, o peso aqui é maior. Isso nos afirma que o peso menos o empuxo vai ser igual a uma força, né? Que é a massa vezes a aceleração, tá? Ou seja, o empuxo menos o peso menos o empuxo vai estar condicionado a isso, né? Então, essa força aqui é a força em newtons, né? Da segunda lei de Newton. É o primeiro caso que nós temos, tá? Onde que o peso menos o empuxo vai ser igual a massa vezes a aceleração. Só que nesse caso aqui, pessoal, nós condicionamos que esse peso menos o empuxo, ele vai estar relacionado, né, com o deslocamento, né, com a lei do empuxo. Então aqui a gente pode relacionar, substituir o peso do objeto, né, menos o empuxo dele, tá? A segunda parte é quando esse corpo, o peso ser menor. Então, se o peso for menor, o que vai acontecer? Imagine agora essa situação aqui. Onde que o corpo ele está agora, vou colocar o corpo de vermelho aqui. Ele está na superfície, ele está flutuando. E aí, o peso está sendo menor ou maior, né? Vou colocar o limite aqui dessa região, tá? Então, nós podemos concluir que o empuxo agora ele está vencendo, né? E o peso está sendo menor. Mas o peso está agindo do corpo, professor? Sim, está agindo, só que é menor. Então, nesse caso, o empuxo é maior, né, que o peso. Então, isso significa que o empuxo menos o peso é igual a massa vezes aceleração também. Por quê? Porque isso aqui é uma relação fundamental de Newton, né? É o princípio fundamental da dinâmica, tá? E o terceiro caso e último é quando esse corpo está em equilíbrio, está parado, tá? Ele está parado, ou seja, ele não está nem na superfície e ele não está nem nas profundezas, ele está no meio mesmo, tá? Está no meio, parado. Então, quando acontecer isso, ele está aqui, ó. Tá? Quando acontece isso, ele está totalmente imerso, tá? O primeiro caso ele também está. Então, o segundo caso é o mais comum, tá? Mas esse aqui também é bem utilizado, porque é nesse caso que a gente considera um corpo totalmente imerso. Ele está parado e totalmente imerso. Então, a medida do empuxo vai estar em um equilíbrio com o peso. Então, isso significa que o empuxo é igual ao peso, tá?
E aí já dá para relacionar que esse empuxo, né, já está aqui o peso e a massa vezes a gravidade. Então temos três casos. Quando ele afunda, o peso é maior que o empuxo. Segundo caso, quando o empuxo é maior que o peso. E o terceiro caso, quando o empuxo é igual ao peso. Tá? Ou seja, o primeiro caso ele afunda, né? O segundo caso ele flutua e o terceiro caso ele está só submerso. Tá? Pode acontecer, pessoal, de ele estar parcialmente imerso. E esse parcialmente imerso é quando nós temos o volume deslocado. Aí você vai considerar só o volume deslocado, tá? Vamos aqui fazer uns exemplos para a gente finalizar essa parte, tá? Eu vou ter outro vídeo, pessoal, só de resolução de exercício. Esse aqui é mais teórico, tá? Então, se você quiser dar uma pausa para assistir novamente, mas vamos lá. Exemplo 1. Determine um empuxo que atua sobre um corpo. Geralmente ele fala empuxo, pessoal, mas geralmente também não, às vezes não fala que é empuxo. Só determine a força que atua, tá, sobre o corpo com volume e tal. Isso aqui tá empuxo, mas geralmente em vestibulares eles não colocam assim de cara não, tá? Determine um empuxo que atua sobre um corpo de volume de 1 m3. Totalmente imerso. Olha, quando ele está totalmente imerso, quem é? Então, eu sei agora que eu já posso relacionar que o empuxo é igual ao peso, tá? Totalmente imerso em um fluido de densidade de 0,5 gramas por centímetro cúbico em um local onde a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, vamos resolver essa questão. Primeiro, vamos lembrar dos conceitos anteriores de hidrostática. Volume, densidade. Ó, a densidade do fluido é igual a 0,5. Deixa eu só trocar a cor aqui, peraí. Vou colocar vermelho. A densidade do fluido é igual a 0,5 gramas por centímetro cúbico. Só que, pessoal, o empuxo é dado em newtons, tá? Se eu não fui claro aqui, é uma medida de força, tá? Então, a unidade de medida aqui do empuxo é em newtons, tá? Vamos só puxar aqui uma indicação, tá? A unidade de medida, tá? Deixa eu colocar assim. Do empuxo, tá? É em newtons, ok? Então, é N, que significa newton. Só abrir mais um pouquinho. Você coloca o N, só que significa newton, tá? Pessoal, eu só vou pedir desculpa que a letra tá meio ruim hoje. Porque eu estou utilizando outras coisas aqui, deu um problema no computador, mas tudo bem. Eu tô fazendo o possível aqui, tá bom? Então vamos lá. Esse já é o valor da densidade do fluido, tá? Então, o empuxo é uma força. Então, vamos lá. Só que vocês têm que lembrar uma coisa, que quando eu quero transformar, por exemplo, em newton, a massa tem que estar em quilos, a aceleração em metros por segundo ao quadrado, o valor de comprimento tem que estar em metro, volume, metro cúbico, tá? Então aqui até a densidade a gente vai ter que transformar. Então isso aqui, ó, nós temos que lembrar que uma grama por centímetro cúbico é equivalente, tá bom? A 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. Então, se eu quero transformar isso aqui para quilo, né, em metro cúbico, já que o volume está relacionado a isso, e a densidade, vamos lembrar que é massa sobre volume, então a densidade desse fluido vai ser 0,5 vezes 1000, que é equivalente a 500, né, vou deslocar essa vírgula 3 vezes, 500 kg por metro cúbico, tá? Beleza, então já tem uma densidade. Lembrando que o empuxo é a densidade, né, do fluido, vezes o volume deslocado, né, vezes a gravidade. Então, o empuxo aqui vai ser a densidade, que é 500, o volume deslocado, ó, o corpo, né, uma força atua sobre um corpo de volume de 1 m3. Como ele está totalmente imerso,
qual vai ser o volume se ele totalmente está imerso? O próprio volume dele, né? Então, 1 metro cúbico vezes a gravidade, que é 10. Então, vai ser 5.000. 500 vezes 1 é 500. 500 vezes 10 é 5.000 newtons, tá? Então, se fosse a alternativa, você marcaria aí a alternativa com 5.000 newtons, tá? Vamos para o próximo exemplo, tá? Próximo exemplo, ele fala para determinar um impulso sobre uma esfera. Agora é uma esfera, né? Basicamente, não coloquei aqui, mas deve ser maciça, tá? Com 2 centímetros de raio, que tem 1/8, ou 1/8, de seu volume submerso em água. Então, esse aqui é um caso onde que só tem 1/8 de seu volume submerso. Tem duas formas. Você pode fazer a primeira forma utilizando isso aqui, se é só 1/8, então 7/8 está para fora da superfície, né? Então, o empuxo aí está sendo maior que o peso. Então, é o caso 2 aqui, ó. É esse caso. Então, a gente teria que usar a fórmula empuxo menos o peso igual a massa vezes gravidade. Só que o interessante é que necessariamente não precisa utilizar aquela fórmula, tá? Exatamente como está ali, E menos P. Por quê? Nesse caso, não. Porque se saltar 1/8 do seu volume imerso, nós podemos determinar o volume da esfera, se lembrarmos, né? Como é que calcula o volume. E depois que a gente encontrar esse volume, a gente multiplica por 1/8. A gente vai ter exatamente o volume deslocado. E aí a gente só calcula o empuxo, tá? Então vamos lá, vamos tentar relembrar só um pouquinho aqui o volume de uma esfera. O volume da esfera, pessoal, é 4/3 do π, né? Por isso que ele deu o valor de π, tá? De π vezes o raio ao cubo, tá? Então, eu vou substituir logo o valor de π aqui. Então, o volume da esfera é 4/3 vezes 3 vezes o raio ao cubo. Então, esse 3 simplifica com 3. Então, o volume da esfera vai ser 4r ao cubo. Mas que é um raio? 2 centímetros. Lembrando que a gente precisa deixar todas as unidades em metros. Se está em centímetro, coloca para metro. Então, vamos só colocar aqui. 2 centímetros em metro é 0,02 metros. Colocando em notação científica, eu volto 2 casas decimais, então sobe 2 negativo. Então, fica 2 vezes 10 a menos 2 metros. Então, o volume da esfera vai ser 4 vezes 2 vezes 10 a menos 2, que é o raio, ao cubo. Então, agora eu vou elevar todo mundo ao cubo, vai ficar 4, vou repetir o 4. 2 ao cubo é 8. E 10 elevado a menos 2 fica potência de potência. Eu vou repetir e multiplicar. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Então, aqui vai dar 32, 4 vezes 32, vezes 10 a menos 6, tá? Metros cúbicos, porque esse aqui é volume. Ah, então já encontrei o volume, professor. Isso, total da esfera, tá? 32 vezes 10 a menos 6. Mas qual foi o volume deslocado que está submerso, na verdade, na água? Somente 1/8. Então, a gente vai só calcular 1/8 de 32 vezes 10 a menos 6. Né? Aqui vai ficar 32 sobre 8, que dá 4, tá, gente? Então, somente esse volume aqui é o que a gente vai considerar na questão. 4 vezes 10 a menos 6. Bom, para finalizar agora essa questão, a gente vai colocar isso na forma do empuxo, porque a densidade da água ela foi dada aqui, ó, em quilograma por metro cúbico, e a gravidade também já foi dada aqui, tá? Em 10 metros por segundo ao quadrado. Então, densidade 1.000 quilos, ou 10 ao cubo, para ficar mais fácil, em notação, vezes o volume deslocado, que é 4 vezes 10 a menos 6, vezes a gravidade, que é 10. Se a gente associar essa base 10 com essa aqui, fica 10 a quarta, tá bom? Então, fica 4 vezes 10 a menos 6 vezes 10 a quarta. Se a gente operar isso aqui, já que é a mesma potência, né? Então, o empuxo vai ficar 4 vezes 10, menos 6 mais 4 dá menos 2 newtons. Então, esse é o valor do empuxo. Como eu quero achar um valor assim, basicamente em decimal, né? Então, se eu voltar também aqui, vai ficar 0,04, é a mesma coisa, newtons, tá? Esse é o valor do empuxo, tá?
Bom, gente, a gente fez dois exemplos e eu vou estar preparando, na verdade, eu vou estar preparando outro vídeo para estar trabalhando mais esses conteúdos, né? Trabalhando mais os outros casos, tá? Esses casos aqui foram mais simples. Os outros casos que é interessante trabalhar é quando ele está parcialmente imerso, né? Esses casos aqui quando ele está totalmente imerso, só que na profundidade, em equilíbrio, e quando ele está parcialmente, né, submerso, ou seja, quando o empuxo é maior que o peso. Ok? Gente, vou ficando por aqui. Até a próxima. Não deixa de curtir o vídeo, compartilhar para um amigo seu que está precisando também de umas ajudas em física nessa lei de empuxo, tá? De Arquimedes, tá? Então, até a próxima e bons estudos, gente. Tchau.